Fala pessoal, Enzo Pacheco na área, analista de mercados internacionais aqui da Empíricos, e hoje eu vou recomendar 3 ações para o ano de 2024. Então, se você quiser saber, acompanhe esse vídeo até o final e você vai descobrir quais são as empresas que você tem que investir para o ano que se inicia. Quando a gente olha os mercados ao longo de 2023, parece que foi um belo passeio no parque, né? Bem tranquilo. Os principais índices americanos próximo das suas máximas, o Dow Jones inclusive bateu uma nova máxima recentemente, mas quando a gente vai analisando, né, ao longo do tempo, a gente vê que não foi bem assim. Então a gente no começo do ano teve um pequeno rally, logo em seguida a gente teve um episódio, né, de quebra de alguns bancos regionais lá nos Estados Unidos, que criou um temor de que outras instituições poderiam vir a ter problemas, né? Então isso fez com que o S&P devolvesse o ganho para os anos. Na sequência, a gente teve o boom da inteligência artificial, né, como tema dos investimentos. Isso foi a maior parte do ano, né? Os grandes ganhos vieram com as empresas associadas a esse tema. E agora, no final do ano, a gente teve, né, um momento em que os juros de 10 anos se aproximaram dos 5%, e isso é importante quando a gente fala de ativos de risco, né? A competição, investir em renda fixa e renda variável, tem essa relação, né, nos mercados. E agora, no final do ano, né, com a ideia de que o Fed vai começar a cortar os juros em 2024 e conseguir o tão sonhado soft landing, né, aquele pouso suave da economia americana, sem grandes perdas, tanto da economia real, né, na questão de emprego, como na produção e por aí vai. Mas apesar do índice SP500 estar valorizando mais de 20% no ano, é importante a gente ter na cabeça que boa parte desses ganhos estão atrelados a poucas posições desse índice, né? Então, quando você olha a performance do índice cheio, a performance do índice SP500 equal weight, o que significa? Todas as posições do SP500 têm o mesmo peso. Então, Apple vai ter o mesmo peso que PepsiCo, que mesmo peso que Coca-Cola, que Berkshire, que McDonald's e por aí vai. Então, é um índice que tem pesos iguais. E quando você pega o Magnificent Seven, né, que são as 7 maiores empresas de tecnologia do mundo, então a gente está falando da própria Apple, Microsoft, Meta, Alphabet, Nvidia, Tesla e Amazon, essas 7 empresas, né, cada uma valorizou mais de 50%. E quando você olha o índice, né, da Magnificent Seven, o índice valorizou mais de 100% no ano. Então, se você tirasse a performance dessas empresas, você teria um retorno muito menor no SP500, como a gente pode ver, né? O equal weight ele valorizou pouco mais de 10%. Ainda assim, um bom resultado, mas a gente tem que ter a noção dessa discrepância. E aí, o que a gente está vendo para 2024, né? Como é que a gente pode se posicionar a partir dessa alta recente do índice? Será que ainda dá tempo de aproveitar? Será que a gente vai ter novas máximas ao longo do ano? Eu teria um pouco de cautela nesse momento. Diferentemente de 2023, que a gente viu uma expansão dos múltiplos das companhias, né? Então, você vê o múltiplo do SP500, o preço-lucro projetado, passando ali da casa das 16, 17 vezes para mais de 20 vezes ao longo do ano, o lucro por ação das empresas do SP500 vai ficar o ano estagnado, né? Pode ter um leve crescimento, uma quedinha muito pequena, mas não vai ter uma grande alteração em relação a 2022. Para 2024, para a gente ver o índice fazer novas máximas, a gente precisa que as empresas comecem a entregar melhores resultados, né? Para você ter a expansão dos lucros. Então, quando você olha a perspectiva de lucro para 2024, né, para o ano de 2024, das empresas do SP500, a perspectiva é de um crescimento ali da ordem de 10%, né, chegando ali perto dos $240 por ação. É até um crescimento, se você for olhar a história, desde 1991, né, é um crescimento razoável, não é nada absurdo, mas é importante a gente saber que a gente está falando de uma média, né, desse período, então tem períodos que o crescimento foi acima desse valor e abaixo, né, a média desse período, desde 91, é lá na casa dos 9%, então não seria muito diferente da média, mas esses aumentos acima de 2 dígitos, eles acompanham ou períodos de crise nos mercados, né? Então, logo após a crise da .com, você viu as ações crescendo mais de 10%, ali depois da crise de 2008, parecido, e só ali no final da década, né, dessa década passada, de 2010, que você viu o índice crescendo mais de 10%, mas ali também você teve uma revisão tributária nos Estados Unidos que permitiu às empresas reportarem lucros maiores. Não é impossível a gente ver esse crescimento de 10% nos lucros, mas, por outro lado, a gente talvez não veja uma expansão tão grande dos múltiplos, né? Então, se a gente olhar o preço-lucro dos últimos 12 meses e o preço-lucro projetado por SP500, os dois estão ali na casa das 22 vezes, né? O que é acima da média de 5, 10
anos, até mesmo acima da média, se você pegar ali desde 1991, esses patamares estão acima dessa média. Então, é normal, depois de uma expansão forte de múltiplos, a gente vê que os resultados passem a expandir, né? Passem a entregar melhores resultados, mas o múltiplo não se expande tanto assim. E aí, quando a gente faz uma análise de sensibilidade, ou seja, eu pego o múltiplo do SP500 e vejo qual seria o nível do índice, considerando vários pontos para esse lucro por ação, a gente vê que para o índice atingir novas máximas, você tem que ter ou um patamar de lucros maior do que o esperado no mercado, ou seja, acima desses $243, ou você teria que ter uma expansão de múltiplo muito forte. O que, na minha visão, né, considerando os preços atuais do mercado ali perto dos 4.800 pontos, não me parece uma relação risco-retorno tão atrativa assim. Isso não quer dizer que a gente não possa encontrar teses interessantes no mercado hoje, né? Então, como eu falei no começo do vídeo, eu tenho 3 teses para 2024 que eu acho que são ações de empresas que podem entregar bons resultados para os seus acionistas. E se você quiser saber mais sobre outras ações no mercado internacional, aqui embaixo tem uma descrição, tem o link para a minha série do Money Bets, que é a série de mercados internacionais aqui da Empírico. Você deve estar se perguntando, Enzo, quais são essas 3 ações? Eu quero saber em que eu devo investir para 2024. A primeira delas é a ação da Microsoft. Eu ainda entendo que é uma boa oportunidade você investir nas ações da companhia, da Microsoft, porque ela vai ser uma das que vai se beneficiar mais diretamente com essa tese de inteligência artificial, né? Apesar dos ganhos de 2023 já terem sido robustos por causa desse tema, eu acredito que a partir de agora, em 2024, você vai começar a ver as empresas entregando resultados com base em produtos e serviços ligados à inteligência artificial. E a Microsoft, sem dúvida, vai ser uma delas. Recentemente, a companhia anunciou o Copilot, né, que é um serviço de inteligência artificial atrelado ao seu pacote Office. Ela vai cobrar ali algo em torno de $30 por mês por usuário. Então, se você for pegar algumas estimativas de mercado, se apenas 10% dos clientes corporativos da Microsoft começarem a usar esse produto, as estimativas apontam numa receita ali na casa de $14 bilhões por ano. Então, a gente está falando de uma pequena base de clientes, podendo gerar uma grande montanha de dinheiro para a companhia. Então, por isso que eu acho que a gente tem que investir, tem que ter uma perninha nessa tese de inteligência artificial, e nesse caso, eu escolho a Microsoft. A segunda empresa, você também deve conhecer, né, é a Disney. Todas as pessoas aqui já tiveram a oportunidade de algum momento da sua vida, ter algum personagem da Disney como personagem favorito, você ter produtos na sua casa, filmes, séries e por aí vai. Diferentemente da Microsoft, a gente não está falando aqui de uma tese de inteligência artificial, mas sim de uma reestruturação das operações da companhia. Se você for analisar a performance da ação nos últimos anos, a ação está praticamente parada. Assim, se você pegar a performance dos últimos 5 anos, muito por conta das dificuldades que a própria companhia criou para ela. Antes da pandemia, ela anunciou o seu serviço de streaming, o Disney Plus. Durante a pandemia, enquanto os parques não estavam funcionando, essa foi a tábua de salvação para os investidores da companhia, né? Então você viu as ações chegarem perto dos $200 e desde então ela tem decepcionado os investidores em relação aos resultados, principalmente dessa área de negócio. Mas agora, para 2024, você já vê a empresa começando a entregar melhores números no serviço de streaming. Então, se até um ano atrás eles tinham um prejuízo na ordem de $1,5 bilhão, hoje os prejuízos dessa parte da companhia já rodam ali na casa de 500 milhões, 400 milhões de dólares, trimestrais, né? Ainda assim, é um montante relevante, mas aos poucos a empresa consegue aumentar a receita desses serviços, ao mesmo tempo que consegue manter o controle de custos e despesas com esses produtos. Por outro lado, nos últimos anos, né, o que tem entregado melhores resultados para a companhia é a parte de parques e experiências. Então você tem os parques, os hotéis, os cruzeiros, vem entregando números crescentes logo depois da pandemia, né? Na pandemia eles ficaram fechados, não podiam funcionar, e nos últimos trimestres vem entregando bons resultados. Então você tem esse vetor de crescimento do streaming, essa melhora da parte dos parques. Inclusive a empresa já anunciou que deve investir mais de 60 bilhões nos próximos 10 anos para aumentar o número de atrações, né? Então isso também vai trazer mais resultado para a companhia. E a própria empresa anunciou no seu último resultado que ela espera gerar um fluxo de caixa
operacional, o fluxo de caixa livre, nos níveis pré-pandemia, né? Hoje ali o fluxo de caixa operacional está rodando na casa dos 10 bilhões de dólares, o fluxo de caixa livre, que já desconta os investimentos, roda ali na casa dos 5, 6 bilhões, e antes da pandemia, o fluxo de caixa operacional era mais de 10 bilhões, 12 bilhões, né? Chegou a bater 14 bilhões de dólares. Então, se você conseguir entregar um resultado mais próximo do que era a realidade da companhia antes da pandemia, você comprando a ação nos preços atuais, eu acho que é uma boa oportunidade, porque quando você pega o preço da ação da Disney, né, hoje a empresa está avaliada ali a 170 bilhões de dólares, com a dívida 220. Se você pegar como uma forma de comparação o principal rival dela no streaming, que é a Netflix, que vale ali 220 bilhões de dólares, e assumir um valor, sei lá, de 50 bilhões para o streaming da Disney, bem no chutômetro aqui, digamos assim, você ainda tem uma empresa de 170 bilhões de dólares. Se ela voltar a entregar um resultado de 12 bilhões de dólares de fluxo de caixa operacional, você está falando de uma empresa ali rodando a 13, 14 vezes esse fluxo de caixa. Não me parece algo caro, dada a qualidade dos ativos da companhia. Então, por isso que eu acho que você tem que ter Disney no seu portfólio em 2024. E a última ação, ela tem um quê muito mais como proteção para possíveis eventos geopolíticos, né? Eu estou falando da petroleira BP, né, da British Petroleum. É uma empresa inglesa do ramo de petróleo e ela, né, como eu bem falei, você colocando ela na sua carteira, expondo o seu portfólio a essa tese, além de ser um ativo barato, né, que é uma empresa que negocia a 7 vezes lucro, 5% de dividend yield, bem abaixo dos seus pares americanos e até mesmo em algumas métricas em relação aos seus pares europeus, a empresa, ela parece que hoje, nesses preços, tem uma margem de segurança muito interessante. A gente viu nas últimas semanas alguns acontecimentos em países produtores de petróleo. Então, você teve lá a questão da Venezuela querendo pegar parte da Guiana, tomar para si, né? E a Guiana hoje é um dos principais polos de produção de petróleo do mundo, tido como uma fonte interessante para as empresas investir no país. Então você tem essa questão geopolítica envolvida. Recentemente você teve diversos ataques no Mar Vermelho, fazendo com que algumas empresas, inclusive a BP, tivesse que fazer uma nova rota para os seus navios para não sofrer possíveis ataques na região. Isso tudo tende a fazer com que o preço do petróleo parece que esse patamar de 70 dólares por barril é um piso para o preço do petróleo, dado os diversos riscos geopolíticos que a gente está passando nos últimos meses. E aos 70 dólares, a empresa informa que ela, até 2025, ela deve gerar um EBITDA, né, que é uma proxy do fluxo de caixa operacional, ali da ordem de 46 a 49 bilhões de dólares. É uma montanha relevante de recursos. Se você for pegar ao preço de tela hoje, a empresa está sendo avaliada ali na casa de 150 bilhões de dólares de valor da firma, né? Então, valor de mercado mais a sua dívida. Então, você está falando que ela está negociando ali a 3, 4 vezes a sua geração de caixa operacional. Isso com pagamentos de dividendos crescentes e recompras de ações que a empresa tem feito, né, ao longo dos últimos anos, além da própria redução da sua dívida. Então, você consegue mesclar um valuation atrativo com retornos, né, proventos para o investidor com a tese em BP. Obviamente, é um papel mais volátil, dado as circunstâncias do próprio mercado de petróleo. Então, se a gente vê o preço do barril de petróleo vir mais abaixo, é normal que essas ações sofram no curto prazo, mas, como a própria empresa disse, ela não precisa de que o petróleo esteja muito abaixo para conseguir gerar bastante caixa. E é por isso que eu gosto da tese de BP. Essas são as 3 ações que eu entendo que você deva ter no seu portfólio para 2024. Se você já investe lá fora, meus parabéns, mas aproveite essas dicas. Para você que não investe ainda e quer conhecer mais oportunidades nos mercados internacionais, como eu falei, aqui na descrição tem um link para a minha série, o Money Bets, né, voltado para investimentos nos mercados internacionais. Um bom final de ano, feliz 2024 e até a próxima!